Quando a gente conversa sobre história, não tem como a gente abordar história sem abordar a questão da temporalidade. O que a gente esquece, na maior parte das vezes, é que o tempo, pelo menos o modo como nós lidamos com o tempo, é uma construção social, cultural, que vem sendo lentamente desenvolvida no decorrer desses tempos. Quando a gente vai pensar na ideia de tempo, de duração, de contagem, partindo desde os princípios, a gente tem que recordar que naquela época, no início da história da humanidade, todas as ações humanas, elas eram norteadas, elas eram guiadas pelos fenômenos naturais. Isso significa que não existia relógio. Isso significa que não existia duração de hora, não existia minuto, não existia segundo, não existia ano, como a gente entende hoje, não existia meses, dias da semana e assim por diante. As pessoas, até pela necessidade de organizarem a sua existência em torno da agricultura, do pastoreio, em torno da coleta de um determinado tipo de alimento ou de outro, começaram desde muito cedo a perceber que as mudanças ocorridas no tempo natural, no tempo da natureza, poderiam ser marcos muito importantes para facilitar a existência do ser humano. Então, ao invés de falar que seria, vamos dizer assim, no mês de dezembro ou no mês de junho que aconteceria tal coisa ou tal evento, normalmente era o mês da colheita, o mês em que o dia, aliás, nem mês, né? O período da colheita, o período apropriado para semeadura, o período em que a noite era mais longa do que o período do dia, ou então aquela outra época onde o período do dia durava muito mais do que o período da noite. E assim foram sendo construídas essas noções que a gente comenta hoje como sendo as 4 estações e como sendo mudança de mês, mudança disso ou mudança daquilo. Quando a gente vai analisar os povos antigos, muitos deles contavam o seu tempo, não necessariamente pela duração que a gente entende como sendo de 365 dias, que é aquilo que a gente dá o nome, pelo menos aqui no Ocidente, de ano, porque tem outros lugares que pensam de forma diferente. A contagem deles, até por ser mais imediata, eram de, vamos entender assim, anos lunares. Por isso que a gente vê em algumas narrativas antigas, tem alguns livros da Bíblia que vão trazer para a gente no Antigo Testamento notícia de uma determinada pessoa que viveu 700 e tantos anos e assim por diante. Porque eles estão se referindo a anos lunares, às 4 fases da Lua. Virou aquele ciclo lunar, virou para um outro período. À medida que as pessoas foram se desenvolvendo, que a tecnologia foi mudando, ué, Rogério, mas tecnologia é coisa muito recente. A gente tem que corrigir uma coisa muito séria. Tecnologia é desenvolvimento técnico, não necessariamente desenvolvimento de informática, desenvolvimento de eletricidade, de elementos modernos ligados à computação. Não. Desenvolvimento técnico, qualquer um que seja, a criação de um garfo, a criação de uma enxada, a invenção de um arado, o pensamento de que esse arado, ao invés de ser empurrado por mãos humanas, pode ser puxado por bois, isso é desenvolvimento tecnológico. À medida que o ser humano foi se desenvolvendo em termos socioculturais, econômicos, tecnológicos, eles foram percebendo a possibilidade de criar outras formas de se trabalhar com esse tempo que já existia na natureza. E é dessa noção que vai surgir a organização em anos, em meses, em semanas, em dias e assim por diante. Esses povos antigos, até porque vamos lembrar que eles não tinham grande parte dos recursos que a gente tem hoje, que permitem que a gente ocupe o nosso tempo, e normalmente quando a gente lida com civilizações ou com culturas muito ligadas ainda à vida rural, à vida agrícola, é comum as falas de alguns, né, de que dormia ou se recolhia para o descanso assim que anoitecia e acordava com as galinhas, no sentido assim de que mal dia começava a despertar, as pessoas também despertavam. Essas pessoas desenvolveram ao longo do tempo uma capacidade
de observar o meio à sua volta, que incluía tanto essa passagem regular do dia para a noite, quanto o movimento das constelações no céu e, ao mesmo tempo, as mudanças que vinham sendo acompanhadas por temperaturas diferentes, ventos diferentes, desenvolvimento da vegetação e até mesmo migração dos animais. Quando a gente começa a buscar esse entendimento do que é calendário, é interessante a gente entender, até porque nós somos herdeiros dessa tradição greco-romana, o Ocidente é principalmente devedor dessa tradição. A própria palavra calendário vem do nome calendas, que lá na Roma Antiga era o nome dado ao primeiro dia do mês estabelecido por eles, porque existia divisão, né, do tempo também em meses naquela época, mas o primeiro dia do mês era chamado de calendas e era o dia definido para se receber o soldo, o pagamento dos trabalhadores. A organização do tempo nos calendários, ela é útil para que a gente possa se planejar, para que a gente possa construir um planejamento a médio e longo prazo das ações das nossas existências. E exatamente por causa dessa racionalidade que foi sendo construída, principalmente, vamos colocar aqui do século XV para cá, por causa dessa mudança de percepção do próprio mundo que nos rodeia, cada vez mais foi se aproximando essa observação natural que já existia, essas construções culturais que foram ocorrendo ao longo dos tempos, dos elementos científicos que a física e a química vinham tentando perceber, tentando estudar, buscando compreender da melhor forma possível. E é a partir desse momento que a gente vai conseguir entender, enxergar com mais clareza essa possibilidade de associar essa contagem matemática do tempo que a física vai estudar de uma forma tão bem aprofundada com essa divisão e organização sistemática do tempo natural para que a gente possa se inserir dentro desse tempo. Esses calendários são resultantes de vários elementos, porque existe a observação da natureza, existe a observação astronômica, mas existem também as festividades religiosas. O nosso calendário, né, esse calendário gregoriano ocidental que a gente fala, ele é diretamente relacionado à contagem do tempo com a data do nascimento de Jesus Cristo, exatamente por causa desse entendimento de ser uma civilização cristã. Esses elementos que fundamentam, que dão suporte para a criação desses diversos calendários, é o que permite que existam vários calendários em vigor ainda hoje no nosso planeta. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses calendários diversos. Mas uma coisa é importante que a gente deixe bem claro aqui, porque o entendimento, né, a lógica diz pra gente que para que exista esse calendário tem que ter algum tipo de registro, algum tipo de marcação. E aí a gente vai entendendo que é necessária a escrita de alguma forma para que esses modelos mais frequentes de calendário sejam registrados e sejam perpetuados. Mas e nos chamados povos ágrafos? E nessas civilizações, nessas culturas onde a escrita não é um elemento tão importante, tão preponderante, como é que funciona? Pois é, e aí a gente se recorda de uma figura muito importante em várias culturas africanas que recebe o nome de griot. Os griots, eles são os guardiões da memória. Nas civilizações ágrafas, nas civilizações, nas culturas em que a escrita não tem o seu papel, ou vamos dizer de outra forma, né, em que eles vivem muito bem sem ter essa paranoia que a gente tem hoje de ter que registrar tudo o tempo inteiro. Nessas civilizações tem pessoas que têm a função de guardar as tradições, as memórias, os fatos importantes e de serem os transmissores, já que são os guardiões, de serem aqueles responsáveis por transmitir para as novas gerações exatamente os fatos, as tradições, as memórias que são importantes para aquele povo. Nós precisamos deixar bem claro que a noção de tempo
ela independe dessa organização, dessa estrutura toda que a gente está tão habituado e que, na verdade, a gente acabou virando escravo dela. Nós comentamos na nossa conversa de ontem sobre o livro, que nós vamos apresentar um pouquinho dele depois de amanhã, na sexta-feira. E o escritor que é responsável, né, pelo livro, Norbert Elias, ele começa brincando, comentando, na introdução ainda, que o tempo é uma coisa muito curiosa, porque quando não me perguntam, a fala dele é assim, quando não me perguntam o que é o tempo, eu sei o que ele é. Agora, quando me perguntam, eu não sei responder do que se trata. Existe o tempo natural, existe um tempo de curta duração, que é esse tempo que a gente vai utilizar para situar os eventos que vão mudando com muita rapidez. Existe um tempo de longa duração, que é esse tempo que parece que não passa, dessas tradições que são mantidas, que são perpetuadas e que, apesar de toda a tecnologia que a gente vê hoje, por exemplo, nas nossas vidas, a gente percebe também a coexistência de uma série de hábitos, de tradições, de comportamentos que muitas vezes tiveram suas origens há centenas e centenas de anos. E por isso o tempo é um elemento tão, ao mesmo tempo, instigante. Tempo, ao mesmo tempo, ficou esquisito, né? Não tem problema não. Mas ao mesmo tempo, tão instigante, tão profundo, e exatamente por isso objeto de estudo de várias áreas diferentes do conhecimento. Hoje a gente fica por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. Curte os nossos vídeos se você achar que está interessante, compartilha, faz críticas, elas também serão muito bem-vindas. E se você puder, daqui a 2 dias, sexta-feira, dia 4, vem conversar um pouquinho com a gente sobre o tempo, para conhecer um pouquinho a obra do Norbert Elias. Vai ser às 5 horas da tarde. Um beijo para vocês.